paz, meus queridos. Bom dia. Mais um dia na presença gloriosa de Jesus. Estamos todos os dias aqui estudando a palavra do Senhor, meditando na sua palavra, orando, louvando a Deus, adorando, para que assim eu e você possamos renovar as nossas forças. Sabemos que tem momentos, assim como Paulo ou outros apóstolos, passaram momentos muito difíceis em que nós precisamos do socorro do Senhor, para que assim possamos renovar nossas forças espirituais, as físicas, emocionais, ser renovados por completo pelo poder que há no nome de Jesus. Vamos ler o que está em Atos, no capítulo 23, no versículo 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque desse testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Deus disse a Paulo: tem mais obra para você fazer. Coragem, já deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, mas há mais lugares para que você vá e testemunhe do meu poder, da minha autoridade, do meu amor. E assim é com nossas vidas. Na caminhada da vida sempre é preciso parar um momento para nos fortalecer e então continuar até o destino. Essas pausas muitas vezes são necessárias, porque tantas agruras, tantos obstáculos, tantas artimanhas do inimigo querem nos paralisar. Essas paradas muitas vezes são situações que se levantam como barreiras para nos parar um pouco. Em momentos até como um tratamento de saúde, mudança de emprego, em outras vezes crises. Pode ser um tempo oportuno para renovar nossa vida e recomeçar uma nova etapa de uma maneira completamente diferente, com uma visão diferente das coisas que Deus tem reservado para nós. Paulo estava vivendo um momento assim. A perseguição contra o seu ministério se tornou tão forte que ele foi preso. E dessa vez parecia que seria mesmo o fim. Ele já tinha enfrentado o Sinédrio e sabia o que eles queriam fazer com ele. Neste momento ele estava sozinho numa cela fria, escura de uma fortaleza. Talvez aquela fosse, na mente dele, a última noite da sua vida. E aos olhos humanos, Paulo estava refém entre os interesses públicos dos romanos e judeus. Mas soube se aproveitar dessa situação usando sua cidadania romana, uma vez que os judeus já tinham decidido matá-lo. Na verdade, Paulo sabia que sua vida não estava mais nas mãos dos homens, mas sim nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Ele estava, inclusive, preparado para morrer com Cristo, se fosse preciso. Mas neste momento em que Paulo pensa que vai ser o seu fim, em que é a última noite, Jesus lhe apareceu novamente para fortalecê-lo. Aleluia! Certamente você já tem passado dias assim, ou já passou dias assim, que achou que era o fim, que não tinha mais solução. Eu já tive experiências assim, traumáticas, pensando ser o fim, não havendo mais solução, não tendo mais alegria, motivação. Mas são momentos assim em que nós não sabemos que se nós vamos ter forças para continuar. O coração precisa de esperança para viver,
Mas diz a palavra, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, aleluia, glória a Deus, ele não estava sozinho naquela cela fria e escura, havia alguém que se pôs ao lado dele, no meio da noite, quando estava naquela escuridão úmida do calabouço. Paulo sente uma presença diferente com ele. É o Senhor Jesus a quem ele conheceu lá naquele caminho a Damasco e novamente apareceu para ele ali, naquele momento em que ele estava só, em que ele mais precisava de um companheiro. Aparece Jesus. Interessante que Jesus não ficou na sua frente, não ficou acima dele, preferiu estar do lado, como amigo, como alguém que dá a mão, como alguém que estende o braço para dar força para continuar. Com aquele gesto ele estava ali mostrando para Paulo que ele estava junto com ele, ombro a ombro, que pudesse pôr o seu braço sobre o seu ombro para se apoiar, caso ele estivesse muito enfraquecido. Isso é próprio da pessoa de Jesus Cristo, que deixou os céus para se tornar humano e morrer por todos nós pecadores. É próprio de Jesus aparecer quando você acha que não tem mais fim, que é morte, que é destruição. Ele vem. Jesus está contigo o tempo todo. Mas quando você mais precisa, é aí que ele se coloca do teu lado. E quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, tu não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Meu querido, é nessas horas difíceis que o nosso Mestre Jesus está mais perto ainda para nos ajudar, para nos socorrer, para nos fortalecer, para mostrar o caminho que nos conduz à vitória. Aleluia! Não pense que você está sozinho. Jesus está ao teu lado neste momento. Aleluia! Jesus fala com Paulo e fala com você agora. Coragem! Paulo reconheceu aquela voz firme, suave, talvez sentisse algo como o calor do hálito do Senhor falando ao seu ouvido. Coragem! Que som maravilhoso! A voz do próprio Mestre Jesus, que tem autoridade sobre todas as coisas, neste momento estava dando uma ordem para Paulo para ter coragem. E é neste momento o Senhor está dizendo para você: coragem diante dessa doença, coragem diante dessa situação adversa, coragem diante das artimanhas do inimigo, pois eu estou com você. Aleluia! O coração de Paulo deve ter se enchido de esperança naquele instante. Como um balão de ar que estufa com o sopro da sua alma, ele se recompôs com a alegria do Senhor, que é a nossa força. Aquela palavra de Jesus foi a força que Paulo precisava. E é a força que eu e você precisamos nos dias mais difíceis da nossa vida. Uma só palavra de Jesus foi o suficiente para reanimar sua vida, para trazer as suas forças espirituais de volta ao seu corpo. Deus, com sua palavra, criou todas as coisas. Por isso que precisamos
é ter forças para ouvir a voz do Senhor. E o Senhor fala claramente através da sua palavra. Você já ouviu a voz do Senhor em seu coração? Nós lemos em 2 Timóteo 3,16 que toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça. A palavra de Deus fortalece o pecador arrependido. Veja, se você é um amante da jardinagem, você sabe que podas habilidosas promovem o crescimento geral e a produtividade de uma planta. Jesus presumiu que o seu público sabia disso quando ele disse: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o viticultor. Toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta. E toda vara que dá fruto, ele a limpa, ele a poda para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, pela palavra que tenho vos falado. Essa é a palavra que nos limpa de toda imundície do pecado, de toda cilada do inimigo, de todas as artimanhas do Satanás. Essa é a palavra que nos conduz para a justiça que há em Deus. Jesus aqui estava comparando os crentes com os ramos que o Pai poda para máxima produtividade, para que dê mais frutos, bons frutos em seu trabalho na obra de Cristo. A palavra é a sua ferramenta de poda, pois através da palavra nós somos limpos, nós somos corrigidos, nós somos fortalecidos, nós somos chamados ao arrependimento. Ele aplica com habilidade e precisão para remover todas as nossas imperfeições, fraquezas e promover a piedade. Ele quer eliminar qualquer coisa das nossas vidas que possa nos afastar da sua presença e que possa restringir nosso crescimento espiritual. Deus quer que avancemos. Deus quer que nós marchamos rumo à vitória. Deus quer que nós conquistamos a terra prometida, aquilo que Ele já prometeu em sua palavra. E ali, a palavra corrigir, em 2 Timóteo 3,16, fala justamente dessa obra fortalecedora de Cristo através da palavra de Deus. A Escritura não vai só expor nosso pecado, mas também vai nos fortalecer e restaurar para que eu e você tenhamos uma postura espiritual adequada diante das situações, diante dos momentos, diante da obra que nós precisamos fazer. Essa palavra nos convence de tudo que está errado, para que nós possamos nos arrepender, um arrependimento genuíno. E depois ela nos dá instruções para nos edificar novamente, nos aproximando mais de Deus, mais de Jesus. Jó 17:9 nos diz: contudo, o justo prossegue o seu caminho, e o que tem as mãos puras vai crescendo com força. Paulo também acrescentou em Atos 20: agora, pois, vos encomendo a Deus e a palavra da sua graça, aquele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados.
nós somos santificados pela palavra. Quando nós deixamos tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo que desonra a Deus, nos arrependemos daquilo que fizemos e voltamos nosso coração para as instruções do Senhor. À medida que o Espírito Santo vai usando as Escrituras para expor o pecado em nossas vidas, nós precisamos abandonar esse pecado e seguir exatamente o que a Escritura diz para nós fazer. E aí eu e você seremos fortalecidos em nossa caminhada espiritual como resultado dessa busca pela palavra. E para ajudar nesse processo de crescimento espiritual, de renovar nossas forças espirituais, nós vamos ser nutridos pelas palavras da fé e da boa doutrina que nós temos que seguir, nos diz em 1 Timóteo. Eu creio firmemente que todas as fraquezas que eu e você temos podem se tornar áreas de grande força, na medida que nós permitimos que a palavra de Deus faça seu trabalho santificador dentro de nós. Em que nós deixamos o Senhor trocar tudo de lugar, mexer o que precisa mexer no nosso interior, tirar fora aquilo que não presta, tirar fora aquilo que não edifica. É a palavra que vai nos convencendo daquilo que está errado, daquilo que entristece a Deus. E como consequência, precisamos deixar de praticar tais atitudes, ter tais sentimentos. Nós precisamos da palavra de Deus como força para renovar, para que possamos crescer espiritualmente. Pois a obra que Ele tem para colocar em nossas mãos é muito grande. Muitas almas precisam de alguém forte, alicerçado, para que o busque, o resgate das trevas, do pecado, da lascívia, da sedução, dos vícios, da mentira, da depressão. E por isso eu e você precisamos buscar na palavra forças espirituais. E é aqui que conseguimos renovar, dia após dia, as nossas forças espirituais. Agora mesmo, abra sua Bíblia e comece a buscar. E agradeça a Deus pelo poder fortalecedor e restaurador da sua santa palavra. Deus abençoe você, em nome de Jesus.